paz do Senhor, meus amados irmãos. Nós estamos dando início a mais uma videoaula da Sala Abraão Digital. Já estamos chegando aí no finalzinho de mais um trimestre, né? Estamos tratando aí nesse trimestre sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E já estamos chegando aí na lição de número 10, onde vamos falar hoje sobre a renovação cotidiana do homem interior. Na aula passada, a lição de número 9, nós falamos uma visão bíblica do corpo humano, né? A parte exterior do homem, esse corpo, como que ele deve se comportar, que também faz parte da santificação. Devemos buscar a santificação no nosso espírito, na nossa alma e corpo também. Hoje, lição de número 10, vamos tratar desse homem interior, ou seja, de uma renovação espiritual. O homem interior, ele precisa ser renovado espiritualmente. O texto áureo da lição está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Para entendermos bem essa passagem bíblica, nós precisamos entender essa palavra corrompa, porque numa leitura rápida dá a entender que, ainda que o homem exterior peque, faça alguma coisa errada, né? Aí fica estranho, e o interior, contudo, ele vai se renovar? Como assim? Na verdade, esse corromper aí não é no sentido de corrupção, de pecado. Na verdade, ele está querendo dizer, ainda que o homem exterior, a parte exterior do homem, ele se canse, ele se desgaste. E quem está escrevendo isso é o apóstolo Paulo. E Paulo, você vai ver daqui a pouco, ele se desgastou muito por causa do Evangelho de Cristo. Ele se entregou, ele se doou. E quando Paulo está escrevendo essa carta aos Coríntios, ele justamente está dizendo, olha, ainda que o homem exterior se canse, se desgaste, fique tranquilo, porque o interior, contudo, ele se renova dia em dia. De dia em dia, o homem interior, ele se renova através da presença do Espírito Santo. O homem interior se renova. A verdade prática vai dizer assim, olha, por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior. Os salvos, aqueles que servem a Deus, creem no poder de Jesus, entregaram a sua vida a Jesus, eles experimentam essa renovação interior em meio às adversidades externas. Ora, não é porque eu aceitei a Jesus que eu não vou ter problemas. Pelo contrário, os problemas continuarão. Enquanto estivermos com os pés nessa terra, não tem alternativa. A gente vai ter dificuldade, a gente vai ter problema, não tem como escapar disso. Somente lá, quando o arrebatamento da igreja surgir, quando a gente for morar aos céus, aí sim acaba todo o sofrimento, toda a dor, todo o problema. Nesse conteúdo da lição, nós vamos ver os 3 tópicos da lição, que vai falar do sofrimento exterior, e vamos falar muito bem de Paulo. No segundo tópico, nós vamos tratar da renovação interior que o homem precisa, e o último, os desafios que a igreja enfrenta hoje. Então vamos buscar desde Paulo lá atrás e trazer para os dias atuais. Será que as dificuldades que Paulo enfrentou lá atrás é a mesma que nós brasileiros estamos enfrentando aqui? Aquelas lutas, aqueles desgastes que Paulo teve, é o mesmo que estamos tendo aqui? Será que é necessário nos dias atuais a gente buscar uma renovação espiritual? Vamos entender daqui a pouco os desafios. O objetivo da lição é refletir sobre as adversidades e enfrentadas pelo homem exterior. É normal, o homem exterior vai enfrentar os embates da vida, os baques da vida, não tem como escapar disso. Seja você crente ou não, enquanto estivermos com o pé nessa terra, a luta é iminente, é certeza. Vamos compreender que essas dificuldades na vida não podem ser comparadas com a glória futura reservada aos cristãos. Não podemos esquecer que existe um céus preparado para nós. Despertar os alunos para buscar o renovo espiritual e o fortalecimento do homem interior. Queridos, essa lição de hoje ela é muito atual. Ela é muito, muito importante, porque a gente vê diversas lutas e dificuldades que muitos enfrentam no dia a dia. Mas é importantíssimo a gente dar lugar ao Espírito Santo. Nós precisamos de um renovo espiritual. É importante buscarmos isso. A palavra-chave dessa lição é renovação. E o que é renovação segundo o nosso dício, né, .com.br? Renovar é transformar em novo. Então eu pego algo existente e transformo ele em novo. É fazer com que fique melhor ou que ele fique como novo. É recomeçar.
Ei, meu querido, talvez hoje é dia de recomeçar diante de Deus. Recomeçar na oração, recomeçar na comunhão, recomeçar no perdão. Hoje é dia de transformação. Então fique atento que a lição de hoje está muito boa. A renovação, se eu estou falando de uma renovação, existe também a espiritual. O que seria isso? É um processo de transformação interna que visa aprofundar a conexão com Deus. Veja, é importante buscarmos sim a renovação espiritual, porque isso vai me manter ligado com Deus, conectado com Deus. Nossa introdução vai mostrar o quê? As lutas e adversidades na vida terrena são uma realidade. Não tem como escapar, meu irmão. Você pode orar, jejuar e falar, Senhor, não quero mais passar luta. Não vai adiantar. Jesus mesmo disse, enquanto estivermos aqui neste mundo, teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, vós também vencereis. Por isso, não deixemos que a fé seja enfraquecida por essas lutas. Irmão, não é porque estou passando luta, parece que Deus não me responde, que eu vou abandonar a minha fé. De forma alguma. Antes eu preciso alimentar sempre a minha vida espiritual. Olha essa imagem desse homem carregando uma cruz pesada. É a luta, é a dificuldade diária, mas tem que ser carregada. E esse homem precisa buscar um renovo espiritual. Ele precisa alimentar a sua vida espiritual. O homem é composto de 3 substâncias: espírito, alma e corpo. Assim como o nosso corpo precisa ser alimentado, percebam que também o nosso espírito, a nossa alma precisa ser alimentada. O corpo, se você ficar um dia sem se alimentar, 2 dias ou mais, você vai morrer de fome. E o mesmo acontece com o seu espírito, o espírito humano. Se a gente não alimentar ele, como eu alimento o meu espírito? Tendo um devocional. Diariamente eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso acordar e orar ao Senhor. Eu preciso dormir, orar ao Senhor. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a revista da escola dominical, me aprofundar na revista. Eu preciso buscar conhecimento, ir aos cultos. Não basta eu ir apenas no culto aos domingos e achar que está tudo bem. Ora, fique você 6 dias sem se alimentar e somente no domingo você coma algo, você vai ver que você vai se enfraquecer e vai estar prestes a morrer. Então, para que não morramos espiritualmente, precisamos sim buscar um renovo espiritual, alimentar a nossa vida espiritual. João 16:33, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, meu amado. Eu venci o mundo, disse Jesus, e também nós vamos vencer. Tenha paciência, né? O tópico 1 da lição vai falar o sofrimento exterior. E aqui nós vamos ver a figura de Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo sofreu diversas aflições. Segundo Coríntios 11:22, nós vamos esmiuçar daqui a pouco. Mas olha o que Paulo chega a dizer também aos Coríntios no capítulo 1, verso 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Paulo está dizendo assim, olha, a tribulação, a luta, a dificuldade, irmão, não ignore ela não, ela vem, faz parte da vida do homem enquanto está nessa terra. Não ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Paulo está dizendo, olha, na Ásia passei por luta, passei por provação, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar. Olha, irmão, a luta que esse homem enfrentou, mais do que ele podia suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Paulo está querendo dizer, pensei que iríamos morrer. Tamanha foi a dor, tamanha foi a tribulação, o sofrimento. E capítulo 7, versículo 4, ele fala assim, olha, estou cheio de consolação e transbordante de gozo, de alegria em todas as nossas tribulações. Espera aí, Paulo, você está dizendo que está alegre por essas lutas, por essas tribulações? Como assim? Porque mesmo quando chegamos a Macedônia, ele vai falar de outra luta, a nossa carne não teve repouso algum. Irmão, o homem vai para chegar em Macedônia achando que ia ter um sossego devido às lutas que estava tentando. Não, chega lá, ele tem mais luta. Não tive repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. Por fora, era combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Veja que Paulo está sendo grato a Deus, porque no momento de luta, no momento de provação, no momento que ele estava sendo atribulado ali, irmão, ele queria a presença de um amigo que o pudesse auxiliar, ajudar, dizendo, vai Paulo, continue Paulo. E aí Deus envia Tito para encorajá-lo. E ele agradece, Deus, ele nos consola, enviando quem? A vinda de Tito, a presença de Tito. Paulo é agradecido a Deus por esse momento especial que Deus envia no momento de tribulação, um companheiro, um amigo. Isso é muito importante.
Paulo ainda sofrendo as adversidades da vida. E aí você tem que pegar em 2 Coríntios capítulo 11, é importante. Essa figura que você está vendo aí é de um navio em naufrágio e os homens estão ali. Isso aconteceu com Paulo. No capítulo 11 de Coríntios, do verso 22 em diante, você vai ver Paulo relatando as suas lutas, as suas dores, os seus sofrimentos. Ele mostrando que o homem exterior se desgasta, o homem exterior, ele se cansa. E ele fala assim, olha, por 5 vezes eu recebi 39 açoites. Qual é a sua luta hoje, irmão? Qual é a sua dificuldade? Eu vou relatar aqui os problemas que Paulo, ele mesmo relatou que ele enfrentou. Mas quais são as suas? Vai comparando se a sua dor, o seu sofrimento é baseado no que Paulo enfrentou. 5 vezes foi chibatado, chicoteado, e cada uma delas 39 chibatadas. 3 vezes recebeu golpes com vara, apanhou com um pedaço de pau. Sabe o que é isso, meu irmão? Você já aconteceu isso? Você ir pro culto, adorar a Deus e apanhar com um pedaço de pau, um pedaço de ferro? Aconteceu de você levar chicotada por causa do amor de Jesus Cristo? Uma vez ele foi apedrejado, 3 vezes naufrágios, é igual essa figura. E nessas 3 vezes, uma delas ele ficou 24 horas boiando no mar. Sabe o que é isso, meu irmão? Você ficar aí aguardando, vendo o que vai acontecer, para onde vai te levar a onda do mar. Será que eu vou morrer? Será que eu não vou morrer? Paulo enfrentou esses desafios de noite, de madrugada, não sabendo se um tubarão pudesse vir e consumi-los. Meu irmão, não é fácil não. Paulo vai dizer, enfrentei diversos perigos, perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos falsos irmãos, porque existia naquela época, hoje também existe, naquela época não era diferente. Também perigos com os compatriotas, judeus ali natos com ele também enfrentou perigos, perigos na cidade, perigos no deserto. Paulo sofreu cansaço físico, noites sem dormir. Olha, irmão, e às vezes a gente não quer passar um momentinho de oração na madrugada. Às vezes alguém convida a gente para ir para uma vigília e fala, não, eu estou muito cansado hoje, não quero ir. Mas Paulo se desgastou. Por isso que ele fala, né? Lá no texto áureo vai dizer assim, olha, ainda que o nosso homem exterior se canse, se desgaste, o interior contudo se renova de dia em dia. E olha só Paulo dizendo, olha, tive fome, passei sede, e faltou roupas para mim durante essa jornada. Preocupação por todas as igrejas. Imagina Paulo, por onde passava em suas viagens missionárias, fundava uma igreja. E assim que ele ia avançando, ele mantinha a preocupação de como estava aquela igreja que foi fundada. Então ele sofria esses embates exteriores e também na sua mente, né? Eles tentaram, olha que Paulo vai contar aqui um relato que ocorreu lá em Damasco. Tentaram me prender em Damasco, mas eu consegui fugir. Ô irmão, sabe o que é um homem servo de Deus? Que fala a verdade, que vive a verdade, é um homem de Deus que cumpre as leis, e agora ele tem que fugir porque estão querendo prender ele porque ele está falando a verdade. Tentaram me prender em Damasco, mas consegui fugir por um cesto, através de um buraco na muralha. Desceram ele por esse buraco na muralha e Paulo conseguiu fugir ali, porque senão o governador tinha decretado, prenda este homem. Então veja as aflições que Paulo enfrentou no decorrer da sua caminhada. Quais são as suas aflições? É interessante que essa revista, ela vai registrar justamente, né, a lição de hoje, vai mostrar as dificuldades que são essas que Paulo enfrentou, que com certeza é diferente das nossas, pelo menos aqui no Brasil. O brasileiro não é chibatado, por enquanto não, né? Não é golpeado porque carrega uma Bíblia. Estão querendo, né? Caminhamos para isso. Por isso, ora vem, Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Existem países que é proibido falar o evangelho. E se for pego, ele é chicoteado, ele é preso. E alguns é até mortos. Olha só a situação. Mas Paulo enfrentou isso, irmão. E ele se doou para as causas do Evangelho de Cristo. Mas diante de tantos embates, de tantas lutas, de tantas dificuldades, meus irmãos, o homem exterior, esse sofrimento do homem exterior, ele tem que ter o seu pensamento, tem que ter uma esperança. Era o que mantinha Paulo vivo. É o que está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, que ele vai falar, olha, somos atribulados, mas não somos angustiados. O que quer dizer esse versículo? Que mesmo eu sendo pressionado, eu não serei esmagado. Perceba que no verso 8 ainda ele vai falar, olha, somos perplexos, mas não somos desanimados. O que isso quer dizer? Que mesmo que eu fique confuso, eu não vou me desesperar. Mesmo que eu me confunda, eu não vou me desesperar. Calma, meu irmão, para tudo tem uma solução, para tudo tem uma saída, para tudo tem um escape, tem um jeito.
perseguidos, mas nunca desamparados. Ou seja, ainda que eu seja ameaçado, Deus não vai me abandonar. Ainda que eu seja abatido, mas eu não vou ser destruído. Ou seja, ainda que eu seja derrubado, que me passe uma rasteira, eu não serei nocauteado. A guerra não está perdida. Deus está conosco, Deus está contigo, com a tua família, com o teu filho, com o teu esposo. Ele é o guarda fiel de Israel. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Não está aguentando a prova, irmão? Tá achando que não vai conseguir, não? Tá achando que não tem mais solução para você? Fica tranquilo, irmão. A provação que você está passando hoje, a dificuldade que você está passando hoje, Deus, Ele sabe até onde você aguenta. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Tá pesado? Deus sabe até onde você pode aguentar. Não fique imaginando que não, Deus extrapolou dessa vez. Não, Ele sabe até onde você pode aguentar. E se Ele percebe que você não vai aguentar, vem o escape para a tua vida. Oh, glória! Ele pode te dar o escape hoje, meu irmão. Fique tranquilo. É o que diz Tito 2,3, aguardando, irmão. Olha, ainda que o homem exterior, ele se canse, se desgaste, é luta, é dificuldade. Irmão, olha o que Paulo vai escrever a Tito, aguardando a bem-aventurada esperança. Você está aguardando, irmão? A nossa esperança, irmão, é a volta de Cristo e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso alvo é os céus. Aguardemos a volta do Senhor Jesus. No tópico 2 da lição, vamos ver o quê? No 1, nós vimos que esse homem exterior se cansa, sofre embates, sofre dificuldades. No 2, nós vamos ver que precisamos de um renovo espiritual. Olha que imagem linda deste homem ao ar livre. Olha que coisa linda, irmão. Se curvando perante o Deus Todo-Poderoso. Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? O Espírito da Verdade, João 14:17, o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, que é um Espírito Santo, irmão. O mundo não conhece, o mundo não vê. Mas e nós que já conhecemos, que já nos entregamos a Ele? Ah, mas vós o conheceis, porque esse Espírito Santo habita convosco e estará em vós. Ei, querido, qual é o teu embate? O teu corpo exterior está tão cansado, está com muita pancada de luta, tribulação. Ei, meu querido, o Espírito Santo habita em você. Ele habita em você. Tu és o templo do Espírito Santo e Ele habitará contigo para sempre. Por isso, meu amado, busque. Esse é o momento da renovação interior. Se eu preciso de renovação interior, eu preciso buscar. Requer uma ação minha. Deus, o Espírito Santo, está sempre pronto a nos dar o renovo. Eis que eu preciso buscar o quê? Uma santificação pessoal. O que seria isso? Santificar é me separar para Deus. Não é misturar com pessoas que só falam coisas que não agradam a Deus. Eu tenho que me separar. Eu tenho que viver no meio delas sendo luz. Mas pode acontecer de você estar ali e não estar conseguindo mais manter uma fidelidade com Deus. E de repente, por você viver no meio de pessoas que só mentem, daqui a pouco você já começa a soltar uma mentira. Opa, aí liga uma antena e se recue, irmão. Recue, é momento de recuar. Jesus viveu sim no meio de pecadores, assentou-se na mesa com eles, comeu junto com eles. Ele sim deu exemplo de luz para os homens, de uma vida fiel a Deus. Mas se nós não estamos conseguindo, é momento de recuar um pouco. Se santifique, se fortaleça um pouquinho mais. E depois volte sim, esteja no meio deles, dos seus amigos. Porque você é luz e tem que resplandecer a luz de Cristo. Seja fiel, busque a fidelidade, reverência, igual essa imagem aí. Uma reverência a Deus, de oração, uma vida de oração, de jejum, de temor a Deus. É o que diz Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação. Oh, meu querido irmão, é momento de buscar esse renovo espiritual. É momento de buscar a Deus, é momento de entregar a nossa vida a Deus através dessas ferramentas que está aí no slide, como você está vendo. Vamos lá, a renovação ainda interior. O cristão tem que ter a visão na eternidade. Ei, meu irmão, onde está a tua visão? A visão do crente é para o céu, irmão. Ele está aguardando ansiosamente a volta do Senhor, a volta do seu mestre. 2 Coríntios 4:18. O cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem. E esse é o problema do homem materialista. Ele só vê aquilo que está diante dos seus olhos. Ele só quer enxergar isso.
Mas nas que se não vêm, porque as que se não vêm, ou melhor, as que se vêm, são temporais, e as que se não vêm são eternas. Olha essa imagem, irmão. Olhe para o alto, olhe para o céu. Jesus em João 14 disse assim: olha, eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Já está preparado, irmão. Esse céu que você está enxergando aí, já está tudo pronto, já está tudo preparado. Basta aguardar ansiosamente. Por isso o cristão tem que estar com a visão sempre na eternidade. Os desafios de hoje, irmão, para a gente fechar aqui, e aí vale ressaltar uma coisa, né? Que devido aos embates da vida, os homens atuais, o que a gente percebe? A diferença das lutas que enfrentamos hoje, pelo menos aqui no Brasil. Aqui na lição ele cita 2 pontos importantes, que é uma cultura secularista e também um relativismo doutrinário. O que seria uma cultura secularista? É o sistema materialista, que nega. O que é esse sistema materialista? O homem que só quer saber do material. Ele nega a realidade espiritual, ele nega a existência de Deus e nega também a verdade bíblica. E é justamente isso que estamos vivendo. Estão tentando arrancar as páginas da Bíblia da igreja, do cristianismo. Estão querendo calar-nos, estão querendo deturpar a verdade. E logo entramos no relativismo doutrinário. O que seria um relativismo doutrinário? Tudo é relativo. Opa, peraí. Nem tudo é pecado mais? Não, esse negócio do jovem ter uma relação sexual antes do casamento, não, isso era lá atrás, hoje é relativo. Igrejas que estão aceitando isso. Ei, meu querido, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, a verdade de Deus. Portanto, se está escrito que isso é pecado, continua sendo pecado. Não queira o homem mudar, ainda que o homem atual, através do relativismo doutrinário, ele queira dizer que tudo é relativo, desconstruir os fundamentos da fé, porque esse é o objetivo, mostrar que o pecado é aceito e ele é tolerado. Então o pecado é aceito, irmão, de forma alguma. O pecado tem que ser extirpado do meio de nós. Isso é inversão de valores. Aquele que se preserva, aquele que se santifica, já é olhado meio que torto por aqueles que falam que tudo é normal, que Deus é amor, que Deus aceita ele com os seus pecados. Ei, Deus é amor, Deus te ama, que você é um pecador, eu sou um pecador, ele me ama, mas ele requer de nós o quê? Uma vida santificada, uma vida ilibada, uma vida sem mancha, imaculada, né? E diante dessas batalhas que a gente vê, existe também a batalha espiritual, que é contra as hostes do mal, né? O maligno, ele engana as pessoas sobre as verdades bíblicas. Ele engana desde lá do Éden, da criação do homem, desde o momento em que ele vai engana Eva, engana o homem para comer do fruto proibido. E até hoje, o maligno, ele é o enganador. E é isso que ele quer fazer. Ele quer nos enganar, colocar na nossa mente que tudo é normal, que tudo é relativo. Então, não é somente esse embate, né, exterior, mas também existe uma guerra, irmão, que não é contra a carne e o sangue, mas é contra as potestades, né, as maldades, né, nas regiões celestiais, o maligno. Temos uma guerra espiritual. Por isso, meu irmão, diante desses embates, diante dessas lutas, diante dessas dificuldades, é momento sim de nós buscarmos um renovo espiritual. Eu sei, meu irmão, que diante dessas grandes dificuldades, né, é o que a gente vê na nossa revista, enquanto vivermos aqui nessa terra, lutemos sem desfalecer. E ainda que o nosso homem exterior se canse, porque é natural a gente se cansar, se desgastar, mas, irmão, se está se desgastando em prol da obra de Deus, saiba, irmão, que haverá uma recompensa. É o que diz lá em Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o teu coração. Você está fazendo a obra do Senhor de todo o coração, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Ei, meu irmão, tem um galardão preparado para ti. Se você está pensando em parar, em desistir, porque a luta está travada, não pare não, continue, marche um pouquinho mais, peça ajuda para o seu pastor, para o seu companheiro. Deus vai levantar. Lembra, Deus levantou ali um companheiro, trouxe para Paulo, Paulo ficou feliz. Assim Deus pode preparar um companheiro também para te ajudar. Olha só, sabendo que não recebereis do Senhor o galardão, sabendo, ou melhor, que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Portanto, meu amado irmão, é momento de nós estarmos na presença de Deus, como essas 3 figuras que você está vendo aí, orando, buscando. Não pare de orar. Irmão, parei de orar faz tempo. Volte a orar.
Volte a orar, acorde e dobre seu joelhinho por 2 minutos, 5 minutinhos. Durante o dia, tenta separar um momento de comunhão com Deus. Hoje, nós estamos muito apegados ao comodismo, né? A tecnologia, celular, vídeos, e isso está nos tirando daquele tempo que tínhamos reservado para Deus. Irmão, é momento de renovo espiritual, é momento de pôr a boca no pó, talvez ainda ache esperança. Olha o que diz a figura do meio: não desisto dos meus sonhos. Não será fácil, mas valerá a pena. Irmão, tem um céu preparado para você. É o que diz Paulo, irmão, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Querido, viva hoje como se Cristo voltasse agora, mas não viva hoje como se Cristo voltasse só amanhã. A igreja, muitos estão adormecidos no sono da indolência. Muitos não estão mais apercebidos no que o Senhor tem preparado para a sua igreja. O Senhor Jesus continua sendo o mesmo. Ah, mas parou de acontecer milagres na igreja. Será que nós não paramos de orar? Será que nós é que não paramos de buscar o renovo espiritual? Cadê os cultos de renovação espiritual? Ei, queridos irmãos, vamos para a igreja, vamos cultuar o Senhor. Não fique em casa sabendo que tem culto na tua igreja de terça e quinta ou de quarta e sexta. Pare de ser domingueiro. Deixe disso, meu irmão. Fica aí uma semana sem beber e comer, você vai ver se você não vai morrer. E o mesmo está acontecendo com a sua vida espiritual. Sabe o que Deus quer fazer? Quer nos encher com o seu Espírito Santo, nos usar na sua obra. Ele quer fazer com que você chegue lá na igreja, sente no seu banquinho e seja usado por Deus, porque vai acontecer de você estar ali orando e o Espírito Santo olhar e falar assim: olha, tá vendo aquela irmã? Impõe a mão sobre ela, porque eu vou fazer uma obra na vida dela. De repente você e aquela irmã está sendo renovado. O Espírito Santo quer voltar a agir. Ele continua vivo, ele continua em nosso meio, ele não está distante. Por isso, meu amado, vamos buscar esse renovo, vamos ficar firme na presença do Senhor. Olha, a renovação cotidiana do homem interior, busquemos isso, valorizemos isso. Jovens, deem lugar ao Espírito Santo, busquem os dons espirituais, não só os jovens, obreiros, a começar pelos obreiros, que façamos vigílias, que passemos madrugadas na presença do Senhor, para exemplos aos nossos jovens. Que exemplo, obreiros, estamos deixando para os nossos jovens? Estamos deixando qual exemplo para eles? Pensemos nisso, irmão. É momento de buscar o renovo espiritual. O Senhor está às portas. Que o Senhor venha nos usar, nos encher, nos capacitar. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.